outra questão que sempre pinta no chat, já tem muita gente perguntando sobre isso, e nas lives que eu participo também, o Romeu Thoma Júnior era o presidente do Conselho Deliberativo até o quê? É o presidente, né? É o presidente agora, voltou a ser o presidente, mas ele se licenciou do cargo por algumas semanas ou alguns meses. Por alguns 2 meses, mais ou menos. E coincidência ou não, foi justamente no período da votação para a saída do André Sanches, do Augusto Melo e depois de outros membros. Queria que você explicasse um pouquinho o pedido de afastamento do Romeu Thoma Júnior e o motivo dele ter voltado agora e, coincidência ou não, quando o André Sanches e o Augusto Melo saíram, ou seja, ele não participou... Coincidência ou não, também que o Osmar Stabile está com pedidos de impeachment. Foi coincidência? Ele não participou de forma... E ele não foi votar também, né? Ele não participou de forma efetiva desse processo todo, né? O que aconteceu, na verdade, foi o seguinte: já existem, como ainda continuam outros processos prontos para ética, para ser pela ética, para poder decidir votações no Conselho Deliberativo, né? Então é marcar a data agora e tudo mais. Mas naquele momento que antecedeu a licença do Thoma, porque existe aquela discussão do afastamento, da licença, enfim, mas ele se licenciou efetivamente do cargo e aquele período era um período que, logo que antecedeu, que estava tendo discussão de aprovação de contas, estava tendo muito tempo da discussão da reforma estatutária, que nós tivemos ali meses e meses, na verdade, se for juntar tudo, mais de 2 anos de discussão de reforma estatutária, mas as pautas do Conselho ficavam muito focadas a essa situação. Quando o Thoma se licenciou, segundo ele próprio, porque já que ele em tese era considerado um empecilho para a reforma do estatuto, todo mundo colocava isso, eu naturalmente assumi essa função por conta de ser o vice-presidente. Fui eleito vice-presidente, no impedimento ou no afastamento, na vacância da presidência, por qualquer motivo que seja, eu assumo. E quando eu assumi, já tinha acabado aqueles debates todos da reforma estatutária, aquelas audiências públicas todas, e eu comecei a pautar os processos para julgamento, né? E então foi isso, foi por conta dessa circunstância que eu acabei colocando esses processos para votação. Existem outros ainda, como eu mencionei, que certamente serão colocados pelo Thoma também para votação. Então foi esse o cenário que gerou isso. A única questão que fica é que de novo, batendo muito no que perguntam pra mim, Fabrício pergunta isso pro Pantaleão, porque assim, a gente fica naquela, poxa, o Thoma saiu justamente na hora que o bicho tava pegando, e agora que a maré tá um pouquinho mais tranquila, ele volta como presidente do Conselho Deliberativo. A questão que fica, obviamente que a gente tem que perguntar isso pro Thoma, né? Não pra você, mas é algo que fica no ar, né? Não, e estatutariamente, o Pantaleão, que só tem um mandato de conselheiro, ele não tem essa possibilidade de nem que o Osmar Stabile foi curtir... Isso é uma curiosidade. O Osmar Stabile foi curtir um período de folga, curtindo lá a Copa do Mundo, apesar dele falar que foi fazer uma agenda, cumprir a agenda do Corinthians, mas não cola. Para mim foi ver o jogo, mas é a minha opinião. E você na ocasião era o presidente do conselho, mas estatutariamente é que ele não se licenciou, né? Não. Mas se tivesse se licenciado, quem seria o presidente do Corinthians ali em exercício? Seria uma discussão porque o estatuto também é omisso nessa parte, né? Quer dizer assim, porque também não dá pra prever tudo, né, gente? Todas as hipóteses, quem ia prever que de repente o presidente ia estar fora, o vice do presidente licenciado, já começando do impeachment anterior, quer dizer que já eliminou ali uma das vice-presidências, já foi eliminada, e aí depois o presidente do conselho está licenciado. Então é impossível você prever todas as situações no estatuto, mas geraria uma discussão. Se eu poderia assumir, mesmo que interinamente ali, pelo fato de não ter 2 mandatos, porque o estatuto exige que você tenha no mínimo 2 mandatos, mas ali tem um ponto que talvez seria uma contra-argumentação. Você teria que ter 2 mandatos para concorrer ao cargo de presidente. Por exemplo, essa restrição já não existe para a presidência do Conselho Deliberativo. Tanto é que eu assumi sem nenhum tipo de questionamento em relação a essa questão. Teria uma discussão, mas a princípio, seguindo a ordem natural, seria eu que assumiria, caso ele tivesse licenciado, diante desse cenário que a gente tinha. A segunda-feira da votação para o André Sanches foi uma segunda-feira muito tumultuada, não só do lado de fora, mas principalmente do lado de dentro do Parque São Jorge. As informações são de que o Mário Gobi subiu, pediu a palavra e falou durante alguns minutos, mais do que 1 minuto, obviamente, dizendo que o André Sanches teria direito à defesa. E uma foto, eu vi uma foto, eu não vi imagem, do André Negão apontando o dedo em riste assim pra você, né? Como é que tudo aconteceu ali? Queria que você explicasse um pouquinho daquele momento, que a gente não tem acesso, obviamente, ao clube, eram só os conselheiros, né? Queria que você explicasse aquele momento e aquela foto, bem que você estava no ambiente, né? Do André Negão apontando o dedo
ali em riste a você. São momentos de tensão, né? São momentos de debate, daí por diante. E cada um manifesta a sua iniciativa de determinada maneira. Quer dizer, então aquele momento do André Negão, né? Que todo mundo comenta isso e tal. Ele foi até lá na frente realmente, foi incisivo, dizendo que eu não tinha história nenhuma no Corinthians, que eu tinha que respeitar quem tinha história e daí por diante. Mas eu entendo assim, é a forma dele extravasar determinado entendimento, cada um, como eu disse, extravasa de uma determinada maneira, não levo isso pro lado pessoal, em hipótese alguma, vejo que aquilo é uma situação momentânea, deixei ele falar, não interrompi, a hora que ele terminou de falar, demos sequência à reunião e assim foi. Em relação ao Mário Góbi é a mesma coisa, ele pediu a palavra, foi até a tribuna para poder fazer os apontamentos que ele entendia necessário apresentar para o conselho. Também não foi interrompido, deixei falar tudo aquilo que tinha que falar, como tem que ser. As pessoas têm direito de se manifestar, quer eu concorde com a ideia, eu quero não concorde com a ideia, né? Então foi o que aconteceu, mas entendo que são debates acalorados do momento. E o André Sanches? É que é curioso, né? O Pantaleão que tudo isso que envolve é muito engraçado, porque o Pantaleão é advogado criminal. Se ele pipocar pros caras que vão querer falar, porra, aí não tinha nem que estar lá, né? Sim, com certeza. É aquilo que eu disse. Quando você se coloca na posição de determinado cargo, você tem que saber que tem o ônus e o bônus. Então, se você eventualmente entende que não tem estrutura para determinada situação, como você colocou o Cascão, nem se candidata. Tá certo? Quer dizer, a gente sabe como é que é o Corinthians, sabe que a pressão é grande, sabe que os interesses são variados, né? Não estou dizendo sempre no sentido negativo, pelo contrário, mas os interesses são variados. Então, você tem ideias distintas, você tem intenções distintas, e isso faz parte. Essa discussão vai acontecer sempre, sendo respeitosa, sendo algo que possa até, vamos dizer assim, ser interpretado como nada pro lado pessoal. Eu acho que faz parte, não tem como evitar. Uma parte do discurso do Mário Góbi era de que o André Sanches não tinha tido direito à defesa. O André Sanches ele poderia estar naquela segunda-feira no Parque São Jorge, e ele não estava, certo? Mas ele estava representado por alguém ali? Sim, tinha um escritório de advocacia, os representantes. Ele estava, na verdade, com 3 advogados ali, do escritório que o representa. Teve todo o processo também, né? Todo o procedimento perante a comissão de ética, em que ele se manifestou diversas vezes através de seus advogados. Mas essa é uma questão, de novo, que são argumentos que a parte que se sente prejudicada por alguma situação levanta, é legítimo que levante, é legítimo que vá ao judiciário discutir. Eu acho que quanto maior a discussão, maior a transparência. Então, mas respondendo especificamente essa questão, ele subiu à tribuna para poder sustentar esse tipo de situação, mas eu acabei indeferindo porque não vi ali respaldo que justificasse isso. Fora os você falou que você estava representado pelos advogados. Fora os puxa-sacos. Foram 49 votos, se eu não me engano. A gente, a favor da permanência dele. A gente falou do antes, a gente falou do durante, e agora eu quero saber do depois. Pós perda da carteirinha de sócio do André Sanches no Corinthians. Você, dentro do Parque São Jorge, tomou algum tipo de pressão? Está sendo pressionado por alguém? Não. Se sente pressionado? Não me sinto pressionado, não tomei nenhuma pressão depois disso. E aquilo foi deliberado não por mim, foi deliberado pelo colegiado, né? Então não teria nem motivo para isso, né? Então não senti e não fui pressionado após a votação.